conflito biológico entre as agendas de acasalamento, de procriação, seja lá como você quiser chamar. Seria um impulso natural da mulher, que é trair. Do paladino da bondade e da moralidade que é incorruptível. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. Seguindo no livro do Dr. Rollo Tomassi, O Macho Racional, o próximo capítulo é a Agenda de Acasalamento, ou a Agenda de Procriação. Ele está querendo falar sobre os diferentes timings que existe biologicamente entre o homem e a mulher, que direciona o desejo, que direciona o impulso para a vida. De acordo com ele, o imperativo feminino procura por três coisas. Então, os melhores genes, as melhores condições de segurança e as melhores condições de se estabelecer materialmente na vida. Ele fala que existem séculos de convenções sociais para direcionar o homem para aceitar esses imperativos da mulher. E nesse sentido, o que ele fala é o seguinte, assim, a mulher, ela atingiu o auge dela ali perto dos 20, entre os 20 e os 30 anos. Então é mais ou menos nesse período que ela consegue as melhores condições para encontrar o parceiro ideal para ela, para o que ela quiser fazer. Então as mulheres, elas querem, se possível, encontrar um homem que tenha a combinação de todas essas características, consiga dar segurança a condições materiais e que tenha os melhores genes para procriação. E o homem, ele tem um outro imperativo. O homem tem o imperativo de espalhar a semente dele para o mundo todo. Pegar o máximo de mulher que ele puder. Nesse contexto, nesse ponto de vista, o que ele fala é que o homem ele é direcionado pela testosterona, né, que impulsiona o tesão no corpo. A mulher, ela é direcionada pelo estrogênio, que fala um pouco ali de precaução sexual, quem é o melhor parceiro para escolher, e pela ocitocina, que alveja, que procura mais ali segurança e o cuidado. Então, é uma coisa bastante hormonal do ponto de vista dele. Nesse sentido, né, se o homem é direcionado pelo tesão e a mulher é direcionada pela segurança, mais ou menos no mesmo período eles têm um conflito, porque o homem tá com tesão, quer espalhar a semente, e a mulher quer manter para ela o parceiro ideal que combine o máximo de características que façam sentido para ela. Então, naturalmente, de acordo com ele, existe esse conflito biológico entre as agendas de acasalamento, de procriação, seja lá como você quiser chamar. Algumas coisas que eu acho que já de cara a gente pode falar. Então, de fato, o homem tem uma carga de testosterona que é maior, então significa que, pelo menos naturalmente, né, existe um tesão aí mais natural, e de fato a mulher tem uma carga maior de estrogênio e de ocitocina. Então existem alguns drives que são feitos ali geneticamente, e o que ele fala é que as convenções sociais são criadas de maneira subjetiva a direcionar narrativas que reforcem, principalmente o ponto de vista feminino, sobre esses hormônios. Então a primeira delas, ele fala que são as convenções sociais. E aí eles falam assim, né, que socialmente falando, é aceito que uma mulher possa mudar de opinião. Então a mulher, né, ela pode ser menos convicta sobre as coisas, ter menos certeza, enfim. O homem, por outro lado, não. O homem, ele não é muito aceito que ele mude de ponto de vista. O homem, ele é sempre constrangido socialmente a fazer a coisa certa, de acordo com o Rollo Tomassi, pelo amor de Deus. Ele fala assim, né, e aí é por isso, então, que, por exemplo, os homens que abandonam as suas famílias e os seus filhos para seguirem o seu impulso natural são considerados como vilões. E os homens que casam com uma mulher que já tem um filho de um outro casamento são considerados como heróis socialmente. E aí, mesmo que as mulheres não queiram, as mulheres elas se colocam no lugar de vitimização, que é para disparar nos homens esse senso de fazer a coisa certa sempre. Então,
de acordo com ele, uma mulher, ela inicialmente nos primeiros estágios da vida vai atrás dos melhores genes, então do cara que é mais fisicamente capaz, tem um filho com esse cara, se casa com esse cara ali no começo da vida, vê que esse cara, caso ele não seja o mesmo cara que possa dar segurança e meios materiais, ela se separa desse cara e aí ela vai atrás do cara que consegue dar segurança material para ela. Então a mulher, ela usa esse mecanismo, procura os melhores genes, procria, separa desse cara que vai ser um loser, vai atrás de outro cara que socialmente pode dar mais conforto para ela e fica para ela poder se estabelecer pro resto da vida. Olha só. Cara, o que ele fala é que existem, então, várias convenções sociais que fazem com que o homem assuma esse papel de paladino, de portador da virtude, de portador da moral, de assumidor de responsabilidades que podem não ser dele inicialmente. Mas eu não sei em que mundo que esses caras estão vivendo, velho. Porque, de verdade, aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum. O cara vai lá, tem um filho com a mulher, não assume um relacionamento e vai embora. E aí deixa a mulher sendo mãe solteira. Eu vejo com frequência irresponsabilidades que são feitas por homens em um relacionamento, muito o contrário desse negócio de fazer a coisa certa, de ser o paladino da moral e da justiça. Eu não tô falando que pessoas precisam ficar presas a relacionamentos que são infelizes. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas pelo menos na sociedade brasileira é muito mais frequente você ver o homem saindo fazendo essas coisas de infidelidade, de trocar de parceiro e o caramba, do que a mulher, de verdade. Então ele reforça, inclusive, né, que existe para a mulher, para o crescimento da mulher, esse paradoxo do bom pai versus o bom gene. Isso, inclusive, justifica o que ele chama de Jerk versus Nice Guy Paradox, que é o paradoxo do canalha contra o cara bonzinho. Então, em teoria, o canalha seria o cara que é mais atraente e tal, que tem bons genes para procriar, e o cara bonzinho, o nice guy, ele é o cara que consegue dar mais segurança, mais estabilidade para essa mulher. E então a convenção social, ela justifica que a mulher nos primeiros anos de vida fique com o canalha, procrie com ele e tal, e aí porque esse cara é canalha, ela vai lá e vai embora, abandona ele e vai atrás do cara bonzinho que pode assumir os filhos. É por isso também que ele fala que o contrário pode acontecer. Então uma mulher tá lá e tá ficando com um cara que é super, né, um cara bonzinho, um cara que faz tudo por ela, que dá estabilidade, segurança, bens materiais e não sei o quê, mas esse cara não é o cara que é mais atraente para ela. Então o que ela faz? Ela vai lá e fica com outros caras enquanto isso, porque o impulso natural dela é ir atrás dos melhores genes. E aí ele fala sobre uma coisa que então seria um impulso natural da mulher, que é trair. Ele fala que para conseguir aproveitar o melhor dos dois mundos, as mulheres naturalmente são levadas à traição. Então, se ela é uma mulher casada em uma relação de longo prazo, né, em um long term relationship, numa LTR, e ela vê o cara lá, o canalha, ela sente esse drive, oh meu Deus, os melhores genes estão ali, e aí inconscientemente ela é levada a se sentir atraída por esse cara e a trair o marido dela. E aí aqui ele fala que o cara bonzinho, né, o cara que tá sendo traído, o corno nesse caso, ele sabe que tem alguma coisa de errado que está acontecendo, naturalmente ali, né? Ele sente que tem alguma coisa de errado que está acontecendo. E aí, só que ele não esquece disso, hein? O homem tem essa moralidade de fazer o bem, esse caminho de fazer a coisa certa. Então, oh meu Deus, eu estou em um relacionamento de longo prazo, eu não posso me separar da minha esposa, porque eu sou um homem, e homens fazem a coisa certa. Ele pode até suspeitar que a mulher dele tá ficando com outro cara, o cara que tem os melhores genes, o cara que é o canalha, o cara que atrai ela sexualmente, mas ele fica nesse paradoxo, oh meu Deus, eu sou um corno. E por fazer a coisa certa, ele fica num conflito moral interno. Então, o alerta nessa parte do livro é, cara, se você é um cara que tem todos esses critérios, então se você é o cara que tem bons genes, consegue dar segurança e que consegue dar bens materiais, consegue dar condições materiais para sua mulher, é importante que você saiba avaliar quem é essa mulher. Então, por exemplo, se você vê que a mulher tá demonstrando que tá atraída por você e ela já tem um filho,
Provavelmente é porque ela já tá nesse estágio, então ela já foi atrás do melhor gene e agora ela tá indo atrás das melhores condições materiais. Então, homens espertos, de acordo com o Rollo Tomassi, enxergam esse artifício, falam: ah, eu não vou cair na vilania, eu não vou cair nesse papinho das mulheres que só quer, na verdade, me usar como um instrumento e uma ferramenta. Outra coisa que ele fala é que o homem que vai para a cama com a mulher casada, ele também reforça a convenção que leva a sociedade a apoiar esse comportamento feminino. Então, olha o tamanho da responsabilidade que ele coloca aqui para o sexo. Ele fala assim: o cara sabe que a mulher é casada e ele tá disposto a acasalar, então ele tem alguma responsabilidade sobre isso, mas o que ele fala também é que nessa idade, né, principalmente entre os 20 e os 30 anos ali, a mulher ela tem mais facilidade de escolher quem vai ser o parceiro sexual dela. A mulher pode escolher quem vai ser o parceiro sexual dela. Então a responsabilidade é praticamente inteira dela. Ai, gente, meu Deus do céu, vamos lá. Mais uma situação de uma premissa que talvez não seja tão bugada, mas que leva a uma série de conclusões que distorcem a realidade das coisas. A gente sabe que existe a questão a questão hormonal, né? De mais drive sexual para testosterona, de mais estabilidade e mais aconchego para a ocitocina. A gente sabe que os homens têm mais testosterona, a gente sabe que as mulheres têm mais estrogênio e mais ocitocina, e a gente sabe que existem convenções sociais. Porém, contudo, todavia, é só olhar em volta, gente. Pelo amor de Deus, a realidade não é nada disso que o Rollo Tomassi está falando. O que eu entendo que acontece, e aqui eu acho que é muito claro o paradoxo do corno magoado vitimizado. A coisa mais comum que tem principalmente nos primeiros anos, cara chifrar, cara ser chifrado, mulher chifrar, mulher ser chifrada, é uma descoberta da vida, como a vida acontece, quem são os parceiros que vão ficar, ou os parceiros que vão ir, parceiras que vão ficar, parceiras que vão ir. Mas isso, então, não é exclusividade da mulher. Na verdade, no meu ponto de vista, o drive do homem, né, o tesão que o homem sente, oh meu Deus, e ainda a convenção social que é construída, que fala que os homens, quanto mais mulheres eles pegarem, mais homens eles vão ser, fazem com que haja mais incentivo para que o homem traia do que a mulher. Isso que ele está falando, na verdade, do meu ponto de vista, é o seguinte, assim, ele ou eles, né, os caras inseguros que absorvem essa doutrina, que absorvem esse conhecimento, são caras que em algum momento foram muito magoados, e isso acontece, gente, a gente pode ser magoado. Foram muito magoados ou por uma traição, ou por alguma situação, ou por um abandono. Oh, meu Deus, eles investiram tanto, né, das capacidades deles em um relacionamento. E aí, não deu certo. Então eles ficaram extremamente magoados e aí eles colocam a culpa em um drive, um impulso de hipergamia feminina, né, que é o negócio que eles falam, né, hipergamia. Depois vai ter um monte de capítulo para poder falar disso. E aí eles vilanizam a mulher, se colocam no lugar do paladino da bondade e da moralidade que é incorruptível, enquanto as mulheres são malvadas, que criam convenções sociais que reforçam para que elas troquem de parceiro a qualquer momento que elas quiserem. Cara, nossa... mais uma vez, excesso de bizarrice, excesso de bizarrice, excesso de bizarrice, excesso de bizarrice. Mano! Além disso, então, além da questão da questão hormonal, e eu acho que é uma coisa que ele subestima bastante nesse capítulo, que além de vilanizar as mulheres e colocar os homens nesse lugar de vitimização por serem paladinos do bem, ele então não leva muito em consideração as convenções sociais que favorecem o sexo masculino. E do meu ponto de vista são muitas. Inclusive, essa criação desse imaginário da mãe solteira como uma vagabunda que está só trocando de parceiros é uma forma de colocar as mulheres em um holofote de julgamento de valor, que no caso deles é um julgamento de valor que é de baixo valor, um julgamento de valor que é ruim. Enquanto eles próprios, em teoria, né, como já foi falado nos vídeos anteriores, podem abandonar as famílias, abandonar os filhos para seguirem a paixão da vida deles, né, o impulso que vai fazer com que a alma deles brilhe, e ainda assim serem homens incríveis. A cada capítulo que passa,
a hipocrisia, o vitimismo e a máscara de um suposto homem do bem virtuoso, pra mim, vai caindo. Vamos que vamos. Até os próximos vídeos, pessoal. Tamo junto.